Hoje nós falaremos sobre a carta do Gugu psicografada, né? Vamos ver se é real ou se não é. Sejam bem-vindos ao canal, deixe o seu like para você não esquecer. Se você é novo, se inscreva, que é Espiritismo todo dia, 2 vezes por dia, meio-dia e 8 horas da noite. Todos os dias, sem exceção, Natal, Ano Novo, Páscoa, quarentena, tanto faz. Vamos que vamos, né? Hoje vocês me perguntaram sobre essa carta, então é obviamente que eu nem fui pesquisar, porque é impossível essa carta ser verdadeira, a não ser que o Gugu seja um Chico Xavier da vida, o que a gente sabe que não é, que na realidade ele não era um ser humano espetacular. Eu não sei, não conheço muito bem, mas ao que me consta ele era uma pessoa boa, normal. A gente sabe que o poder e o dinheiro são agregadores de responsabilidade, ou seja, se o cara tem poder, tem dinheiro, não faz um monte de caridade, ele tá ferrado. Essa é a verdade, né? Então, a gente sabe que ele pode realmente ter sido uma pessoa que ajudou muitas pessoas, e ao que me consta realmente ajudou, mas não é um ser super espiritual, evoluído, etc. Como Chico Xavier, que ele mesmo pode, se quisesse, teria se desligado, saído do corpo, né? Por causa da elevação espiritual. Por que eu digo isso, pessoal? Quando o cara morre, quando a pessoa morre, ela vai, vamos supor, né? Vamos esquecer os que morrem e vão para um umbral. Porque tem muitos, na verdade, por volta de 65% das pessoas que desencarnam vão para um umbral. Ou por vícios, ou porque traem a esposa, ou porque usam droga, sei lá, ou porque prejudicam os outros, ou porque roubam, ou porque fizeram coisas ruins, né? Alguma dessas coisas. Então vamos falar dos outros 35% que não vão para o umbral. Depende do nível espiritual da pessoa, a pessoa vai ou não, né, sofrer mais ou menos. Tem alguns, por exemplo, vamos supor, seres que estão muito ligados à matéria. Por exemplo, outro dia eu estava num prédio novo e eu resgatei, né, atendi um cara que morreu na construção. Ele era tão ligado na matéria, ele não era uma pessoa ruim, senão ele tinha ido para um umbral. Mas ele também não era tão espiritualizado, senão ele teria visto que tinha morrido já. Ele já estava um tempão já lá, achando que estava vivo, como se estivesse trabalhando. Na cabeça dele estava trabalhando, mas ele já tinha morrido, ele já estava no mundo espiritual. E ele estava perdido lá. Os espíritos me falaram, eu atendi ele, né? Encaminhei ele. Então vocês percebem, essa é a pessoa que está realmente tão ligada na matéria que ela não consegue nem ver espíritos. Tem muita gente que é assim. Por isso que é interessante isso, que quando você começa a conversar com os espíritos, você percebe que muitos deles acham que estão vivos ainda. Acontece isso com uma certa frequência, porque o cara morre e o cara que não tem uma vida religiosa, que não tem essa espiritualidade, vamos dizer, desenvolvida, ele olha para ele e fala, pô, tô vivo, meu. Foi um engano. Porque ele faz assim, ó, carne e osso, tô sentindo dor, tô de boa, não morri não. Foi um engano, aconteceu isso inclusive na minha família. Um espírito falou pra minha prima que uma pessoa que morreu falou assim, meu, você tem que avisar todo mundo que isso foi engano. Aí a cabeçuda foi lá e falou pra todo mundo, mas é óbvio que não foi engano nenhum. Ele tava morto mesmo e achou que estava vivo, porque como não tinha experiência nenhuma, né, com isso, ele achou que ele estava vivendo da Silva, mas não estava, porque na verdade a morte física não mata o espírito, só faz ele mudar de dimensão. Na prática é isso, né? O espírito, deixa eu deixar aqui o quadro do nosso mestre Jesus ali, né? Pintado pela Arquiane, que eu peguei na internet, mandei no Mercado Livre, arrumei um link no Mercado Livre, já estou respondendo porque eu sei que vocês perguntam. Eu peguei esse quadro na internet, puxei lá com uma boa resolução, e aí eu procurei um link no Mercado Livre, que faziam esses quadros. Não é propaganda no Mercado Livre, tá? É só porque eu achei lá, mas pode ter em outros lugares. Mandei pra pessoa, paguei e ela mandou o quadro, tá bom? Foi assim que eu consegui esse quadro. E foi barato, não foi caro não. Então vamos lá, não lembro o valor agora, tá? Então, na verdade, isso varia pra caramba. E o cara, quando tá muito ligado na matéria, ele vai ter essas coisas. Principalmente quando é um cara que bebe, ou com um cara que tem alguma coisa assim, e não é tão ruim, pode ser que não vá para um umbral, mas ele tenha essas questões, entendeu? Então, a pessoa, vamos agora falar sobre aqueles que não estão tão ligados à matéria, que eu creio que seja mais ou menos assim, a história do Gugu, né? E o que acontece?
O cara morre, vai para um hospital espiritual, principalmente se ele bateu a cabeça e danificou o corpo físico dele. Por uma expiação, óbvio. Mas se ele fez isso, ele vai ficar um tempinho no hospital. Aí depende também do nível espiritual dele, mas vamos dizer que ele fique 2 meses, pelo menos, lá. Recebendo energia, entendendo o que aconteceu com ele. Aí os caras chegam, os caras não, né? Desculpa, amigos. Os enfermeiros lá do plano espiritual chegam e falam pra ele, não, você tá aqui em tratamento. Aí ele fala, meu, mas como assim tratamento? Mas cadê minha família? Tá, mas como que eu vim parar nesse hospital? Mas que hospital diferente? Mas por que a cama tá flutuando? Eu falo, não, fica tranquilo aí, calma, depois você vai entender. E aí vai. Aí eles dão um nível pro cara ler, do plano espiritual. Aí o cara pergunta, mas o que tá acontecendo? Vai indo assim, né? Por isso que é melhor você saber antes de morrer, pra não ficar enchendo o saco dos caras lá em cima. Pra não ficar enchendo o saco deles, é melhor você falar, já sei, cheguei aqui, já entendi o que tá acontecendo, beleza. Não precisem ficar tentando me explicar. Se vocês repararem, vocês vão lembrar que lá no nosso lar aconteceu isso. Inclusive no filme eles até fazem uma simulação interessante, né? Do que provavelmente acontece sempre. O espírito dá água pro paciente, fala para ele bebe água, porque ele quer saber o que está acontecendo. Porque na cabeça dele ele está no hospital, ele não morreu. Isso acontece em várias vezes, isso acontece muito na realidade. E se vocês forem ver também aquele... E a Vida Continua, do André Luiz, também é a mesma coisa. Tem até um filme, A Vida Continua. Inclusive, a menina fica lá, depois de ter morrido, um tempão, até perceber que de fato ela desencarnou. Ela morreu. Isso acontece mesmo. Então, como que uma pessoa nessa condição vai dar uma psicografia? Não vai. Ela primeiro vai lá, vai se recuperar. Então vamos ver. A gente já tirou os caras que foram para um umbral, esquece eles. Tirou os caras que ficaram na terra perdidos, que esses não estão em condições nenhuma de fazer nada, muito menos na psicografia. Então a gente já está falando desses que já estão no mundo espiritual sendo atendidos. Eles estão passando por tratamentos, coisa e tal. Aí o que vai acontecer com eles? Vai chegar um momento que ele vai sair do hospital espiritual e vai para uma cidade espiritual. Né? E aí ele vai começar a viver lá. Que até então ele não tem informação nenhuma do que está acontecendo na Terra. É proposital, os espíritos cortam, não passam informação. Não passam porque isso vai atrapalhar o espírito. Vai fazer ele ficar confuso, vai fazer ele ficar lembrando da Terra. E a hora que ele lembrar, o espírito dele vai relembrar até as dores que ele estava sentindo por causa do acidente, entendeu? Então eles dão uma isolada no cara lá, não tem jeito. Inclusive, com meu próprio pai, os espíritos me perguntaram o que era para eu fazer. Eu falei, nem quero saber, nem me fala, nem me perguntam, vocês que se virem aí, vocês fazem o que vocês acham melhor, né? Vou tomar uma decisão dessa, não tem como saber esse tipo de coisa. Então, porque eles queriam saber se era para falar, o que aconteceu, o que não era, como que era para lidar com a situação. Eu falei que não, tanto faz. Falei assim, não. Vejam o que vocês acham melhor. Aí eles designaram um amigo meu para ir cuidando do meu pai e coisa e tal. Aí foi isso, né? Mas em resumo, até hoje, e já faz tempo, meu pai que é uma boa pessoa e tudo, não tem como. Tudo bem, eu já peguei um recado dele, os espíritos me passaram um recado, tudo mais. Mas porque eu tenho mediunidade. Se não fosse isso, provavelmente eu não teria tido isso aí. Já faz mais de um ano que ele morreu. Então, vocês percebem que é assim mesmo. É claro que se eu quiser mesmo, se eu fechar o olho e me concentrar, eu vejo um dia ele tá, eu consigo conversar com ele se eu quiser mesmo. Mas eu não fico fazendo isso porque deixei ele lá. Morreu, a vida continua. Passou por outra dimensão, é melhor mesmo que a pessoa não olhe para trás, porque ela precisa continuar a evolução dela, né? E vai atrapalhar ela, então deixa quieto. Mas o fato é, vamos falar assim, para receber uma carta psicografada, 2, 3 anos. Assim, se não, e ainda assim, eu vou falar, não, pode ser que receba com 1 ano e meio, pode ser, mas assim, é uma condição muito atípica. Aí às vezes isso acontece muito, tá? Não pensem que isso não é normal, é normal isso. O espírito escreve a carta lá no mundo espiritual, lá numa cidade espiritual, e o outro espírito traz por ele e repassa, como se fosse ele, entendeu? Isso acontece mesmo, acontece bastante. Então não é o espírito acompanhando ali. A gente tem que também perceber que
os mortos não ficam assistindo a gente. As pessoas ficam na cabeça, acham que assim, morreu, vai ficar assistindo. Eu vou contar até o que aconteceu outro dia com a minha esposa. Eu tava lá em Jericoacoara, lugar maravilhoso, que eu queria ir para lá todo dia, mas tudo bem. E aí a gente tava lá e de repente eu vi o espírito falou um negócio com a minha esposa. Ela não percebeu quem era, né? Ela ficou mó feliz. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, minha mãe acabou de falar pra mim que ela tá super feliz que eu tô aqui nesse lugar bonito. Eu falei, sua mãe? Eu olhei, não tinha mãe nenhuma, né? A mãe dela tinha morrido há um pouco tempo atrás, há uns meses. Aí eu falei assim, mas o que eu perguntei pro espírito? Cadê a mãe dela? Eles falaram, não tem mãe dela, seu tonto. A gente tá falando isso pra ela, pra que ela se sinta bem. A gente fala em nome da mãe dela. Isso é normal. Então vocês percebem que isso acontece mesmo. Então fica parecendo quem? Que quem tá falando na verdade é a mãe dela, mas não, a mãe dela tá isolada lá no mundo espiritual, não tá participando de nada, não tá vendo nada. Um dia ela vai ver, sim, quando ela estiver recuperada, já estiver boa, 2, 3, 4 anos, ela vai poder inclusive, por exemplo, assistir os acontecimentos principais, uma formatura, um casamento, porque isso tudo é gravado também, vocês entenderam? Então existe esse isolamento, porque senão a pessoa não evolui, ela fica focada na vida anterior dela, etc. Até porque é o seguinte, vamos dar um exemplo da minha sogra e da minha esposa. Elas têm uma ligação muito forte, mas essa ligação vai continuar pela eternidade, né? Não é porque uma desencarnou e foi para um outro plano e que vai acabar, claro que não. Minha mãe e meu pai, a mesma coisa. Então a vida segue, a vida continua, mas realmente, de fato, existe esse isolamento para não atrapalhar, principalmente o que desencarnou, para que ele possa continuar a vida espiritual dele. E isso acontece com frequência. Pô, vou dar outro exemplo. Quando meu avô morreu, minha mãe disse o seguinte, eu era criança, eu não sabia disso, que meu avô tinha morrido. Aí ela voltou para casa do hospital, e ela disse que eu relatei a ela que eu vi várias estrelas no céu. No céu não, no céu, sei lá, no céu da sala, né? Eu vi um monte de estrelinha. Ui, estrelinha. Vi um monte de estrela. Então, o que minha mãe pensou, provavelmente, né? Nossa, deve ser o meu pai, o pai dela, né? O meu avô indo embora. Então, o que fica aparecendo? Que, morri agora, vou soltar umas estrelinhas aqui e vou embora. Não é isso que aconteceu. Na verdade é assim, a pessoa desencarnou, tá lá ocorrendo um socorro espiritual. Muitas vezes os espíritos que estão socorrendo aquele desencarnado estão muito felizes com o desencarne dele. Por quê? Eles são do bem, eles são parentes, eles são amigos, e eles estão felizes que aquele integrante do grupo deles vai estar no mundo espiritual. E os que estão aqui ficam tristes porque o integrante do grupo deles está entrando no mundo espiritual. Vocês entenderam, né? Então o que acontece? Aí o espírito fala, bom, vamos fazer o seguinte, só pra Zênia ficar feliz e ver que de fato ele foi para um lugar bom, então não sei o que, vamos lá fazer umas estrelinhas, né? Estrela ninja, né? Não, tô brincando. Umas estrelinhas para que o filho dela veja, que no caso era eu, e aí comente isso com ela, isso vai deixar ela feliz. Eles fazem isso, é normal esse tipo de coisa, tá vendo? Então é assim, né? Não vamos pensar, as pessoas ficam achando que é assim, pior a pessoa que fica pedindo ajuda pro parente que já morreu. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês atrapalham demais a vida de todo mundo fazendo um negócio desse. O parente que já morreu, a não ser que você seja parente do Chico Xavier, não peça ajuda para ele, deixa ele em paz. Se você for parente do Chico Xavier, você pode pedir ajuda. Então, o cara morre, ele não fica por aí voando, vou ver agora, vou acompanhar, não fica. Pode ser sim, que depois de um longo período, numa cidade espiritual, de um aprendizado, quando ele começa a ficar a conhecer muito bem, ele pode ser recrutado ou até solicitar para trabalhar no plano terreno como um mentor ou para ajudar em alguns projetos. Isso pode, isso acontece, normal, né? Por exemplo, lembram que eu comentei aqui que a mãe do meu sócio morreu esses tempos de Covid-19 e o pai dele estava lá. Ele morreu há alguns anos atrás já. Mas ele já estava há um tempo aqui na Terra, acompanhando ela. Aí é outro caso. Ele já está fazendo parte do plano espiritual, ele já vive como um espírito.
Aí ele solicita, e aí tudo bem. Quando o plano superior aceita, ele pode vir e trabalhar aqui, acompanhar a esposa dele, etc. Lembra que eu falo para vocês? Eu sempre resgato espíritos, né? E aí, quando eu resgato, desce um enfermeiro, que eu chamo ele de alemão, porque eu sou ruim de nome, né? E aí e é o alemão, ele vai, eu falo assim, não, eu falo para os espíritos, não, você vai com o alemão, aí o alemão vai te levar tal. Esse papo de segue a luz, não sei o que quer dizer isso. Mas aí tudo bem, eu falo assim, não, o alemão vai te levar. Aí vem um alemão, que é um loiro forte assim. E de repente eu chamei o alemão e veio minha mulher. Eu falei, eita, que isso? Né? Eu perguntei o que aconteceu, eu perguntei para os espíritos. Falaram assim, olha, o alemão tá de férias. Eu falei, férias? Pô, o cara sai de férias assim, mas eu tô brincando, né? Claro que eu não reclamei. Aí eles me explicaram que é o seguinte, na verdade, ele tinha um compromisso. Eu não gosto quando falo assim, porque eu sou mó curioso, né? Eu falei, mas que compromisso que ele tinha? Não, ele tem um compromisso particular, então tem que ser, mas que compromisso? Porque eu curioso, né? Eu quero saber que compromisso que é, né? Claro. Eu não tô nem aí, né? Eu quero saber, eu sou curioso. Aí eles falam, não, na verdade, acho que um parente dele ia desencarnar e ele pediu para acompanhá-lo, e ele recebeu autorização, entendeu? Então faz parte, por exemplo, ele já tá lá, há, sei lá, 10 anos no plano espiritual, não lembro agora quanto tempo que ele tava. E aí, tipo assim, a filha dele, a sobrinha dele, a esposa dele vai desencarnar. Ele recebe autorização para acompanhar, ele fica lá um mês, 2 meses, 3 meses, uma semana, depende da situação, e acompanha ela no processo de desencarne e no pós, depois de desencarnar. Normal, isso faz parte. É assim, a gente vive, pessoal, no mundo dos espíritos, né? Nós somos espíritos, estamos encarnados temporariamente no corpo físico, em uma dimensão material, mas nós estamos também na dimensão espiritual, né? Nós também somos espíritos, nós estamos na dimensão dos espíritos e faz parte, esse vem e vai, esse desencarna, desencarna, da mesma forma que a gente não quer desencarnar, né? A gente não, né? Porque eu não tô nem aí, porque as pessoas não querem desencarnar, os que estão lá também não querem reencarnar, porque sabem que vai ser muito difícil, complicado, chato, depender de uma mãe, depois tá na barriga, depois passar pela infância, correr um monte de risco de se viciar em alguma coisa, de falhar na missão, da amnésia, né, que é a amnésia temporária, esquecer tudo, das expiações difíceis, das provas também. É isso aí, pessoal. Então é isso. Seja bem-vindo não, né? Já tô confundindo tudo. Muito obrigado, deixe sua opinião aí abaixo, lembre de deixar a cidade que você vive, porque eu gosto de saber. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é antigo também no canal, seja bem-vindo de qualquer forma. Valeu e até a próxima.